Bom dia, gente. Graça e paz. Mais um Café com o Pastor. Sejam bem-vindos a esse canal e a esse programa. Hoje a gente vai falar sobre um tema que foi pedido nos nossos comentários, que são os 17 motivos para você não divorciar. Comigo está o pastor Carlos Guimarães, pastor 23 anos, teólogo, professor de teologia, psicanalista clínico profissional, professor de psicanálise, hipnoterapeuta, trabalha com outras técnicas também como TCC, PNL, além de outras técnicas aí que estão disponíveis para a saúde mental, né, pastor? Tudo bom? Muito bom dia, Bom pastor dia, Arthur. Bom dia, pessoal. Como o Arthur disse, faço dele as minhas palavras, né? Muito bem-vindo a mais um Café com o Pastor. Estamos aqui para servi-los e tentar tirar as dúvidas de vocês. O que você quer dizer, pastor, com esse primeiro motivo? Deus instituiu o casamento e o divórcio nunca foi a sua vontade. Antes de tocar nesse primeiro ponto, o primeiro Café com o Pastor, nós abordamos o assunto divórcio e novo casamento. O crente pode divorciar ou não? E se divorciar, ele pode se casar outra vez? Não é isso? Então nós abordamos esse assunto. E no decorrer do programa, eu falei que eu dou uma aula de teologia com mais de 2 horas e meia, né, falando sobre divórcio e novo casamento. E aí eu disse também que no início dessa aula eu separei os primeiros 42, 43 minutos falando de 17 motivos de por que a gente não deve se divorciar, ok? E algumas pessoas fizeram o pedido, é disso que o Arthur falou, né, pastor? O senhor falou, o crente pode divorciar, pode casar de novo. Mas e os 17 motivos? Então a gente resolveu fazer esse programa para esclarecer, Exatamente, né? pastor. E eu vou pedir, repete de novo aí o primeiro motivo. O primeiro motivo é Deus instituiu o casamento e o divórcio nunca foi sua vontade. O que você quer dizer com esse motivo? Isso aí, exatamente. Tudo que se vê foi criado por Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Mas há 3 coisas que foram instituídas por Deus. Ou seja, é uma instituição divina. O que são essas 3 coisas? É a família, o casamento e a igreja. São as 3 coisas instituídas por Deus. Quando você fala instituída, é porque foi na Bíblia. O que você quer dizer exatamente com instituição ali? É uma instituição mesmo. É uma instituição, vamos dizer, sagrada. Determinado, decretado por ele, sagrado, né? Sim. Então, a família foi instituída por Deus, o casamento e a igreja. Né? É um organismo, uma instituição. Ok? Então, quando Cristo fala assim, no princípio era um macho e fêmea. Isso. Exatamente. Passagem. Então vamos entender isso aqui. Por que eu digo que Deus instituiu? Será que Deus instituiu o casamento para que ele chegasse ao divórcio? Era esse o pensamento de Deus? Não. Então, os que estão aqui, os que participam do Café com o Pastor, são pessoas que basicamente são cristãs, que acreditam na palavra de Deus, né? E como eu e você, a grande maioria, Deus não criou o casamento para ele acabar. Hoje em dia dizem, né, que o casamento é uma instituição falida. A gente ouve tantas coisas, né? Hoje eu vou me enforcar, eu vou colocar as algemas, não é assim? Uhum. E eu não consigo conceber a ideia de Deus criar algo que não funcione. Na verdade, ele nem criou, como dissemos, ele instituiu, né? Como é que Deus vai instituir algo? Ele vai estabelecer uma instituição que não funciona. Falida, né? Já falida, né? Ou dada ao falecimento. Futuramente eu estou instituindo aqui, mas futuramente isso não vai permanecer. Isso vai ser uma coisa falida. Eu não consigo. Então, Deus nunca teve no coração, né, o desejo de que o casamento entre as pessoas que ele instituiu, que isso chegasse ao fim, que chegasse ao divórcio. Nós cremos em 3 pessoas da Trindade, né? O casamento instituído diretamente por Deus, como você disse, Adão e Eva. Então, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Gênesis 2, 25. Então, Deus ali estava instituindo o casamento. E o primeiro milagre relatado por João foi na festa de um casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Então, sem mencionar o Espírito Santo, nós temos 2 pessoas da Trindade validando a instituição. Até fazendo um parênteses aqui rapidinho, pastor, eu já ouvi até falar uma vez, um grande pastor de renome, que foi o milagre mais bobo que Jesus fez. No caso,
é um dos mais importantes, porque ele está confirmando aquilo que Deus deu. Com certeza, com certeza. E não vem ao caso aqui, né? Mas existe todo um simbolismo por trás. Por que ele transformou a água em vinho? Né? É um assunto também para para o próximo Café com Pastor. Olha, aí para frente. Vamos anotar. Aí, né? Porque tinha tantos milagres, ele podia ter ressuscitado um morto ali, naquele casamento. Milagre, né? Entendeu? Então ele se apresenta. Até então, um mero filho de um carpinteiro. E alguém morre naquela festa e ele faz esse morto ressuscitar. Ou então ali naquela mesma festa, ele faz um paralítico de nascença andar. Um cego enxergar. Não seria um grande milagre? Seria. Não seria algo extraordinário, nunca visto também por aquelas pessoas? Não seria um bom pontapé inicial para o ministério de Jesus? Por que ele transformou água em vinho? Tá aí, ótimo. Né? E é interessante que se a gente pegar todas as passagens que Cristo fala do Pai, ele fala que ele faz a vontade do Pai, ou seja, a vontade do Pai era esse milagre. Com certeza. Ele veio aqui para fazer a vontade do Pai, que era esse milagre. Esse vai render. Vai render, esse vai ser bom, né? Então, gente, primeiro motivo, por que a gente não deve se divorciar? Nunca foi desejo de Deus que o casamento acabasse em divórcio. Nunca foi. Malaquias 2,16, ou 2,18, vai estar dizendo que eu, o Senhor, detesto o divórcio. Algumas versões vão estar escrito detesto o repúdio, mas a melhor versão é eu, Senhor, detesto o divórcio. Né? Então, primeiro motivo. Eu quero me divorciar, agora eu aprendi. O crente pode sim divorciar e pode se casar de novo. Então, primeiro, e você disse muito bem, você foi muito feliz aí na sua abordagem, a vontade de Deus é uma coisa que a gente questiona tanto. Eu quero saber qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os casamentos não cheguem ao divórcio. Essa é uma das vontades de Deus. Então, por esse motivo, já podíamos encerrar o programa. Né? Acabou. Já. Eu fui lá na chave geral do programa e desliguei o programa. Por que não deve divorciar? Porque essa não é a vontade de Deus. Pronto, mais do que é suficiente. A gente quer seguir, vamos fazer a vontade de Deus. Então vamos fazer. Vamos para o segundo ponto aqui, pastor, que fala assim: o estímulo ao casamento não deve ser os motivos atuais. Eu não entendi essa parte. Tá. O que você quis dizer com isso aí? Eu coloquei assim, então, segundo motivo, o estímulo que as pessoas têm hoje para se casar, né, ou a motivação que elas têm no coração, não deve ser as motivações atuais. Né? Na verdade, ao longo do tempo, sempre teve motivações escusas, né? Uhum. Então, era o interesse financeiro, a sua família queria juntar com a família da sua esposa, porque aí ficava mais poderosa, mais rica, sempre teve essas coisas aí. Mas hoje em dia, quais são os motivos? Eu sou uma moça, eu me caso porque eu quero sair da casa dos meus pais. Meu pai e minha mãe eu tenho que obedecer, mas o marido eu não sou obrigado, entendeu? Eu me caso porque a moça é muito bonita, eu me caso porque o rapaz é um gato, entende? E me dá um certo status ser visto andando com essa mulher bonita do meu lado. Eu me caso porque eu me apaixonei, né? Eu me caso porque eu já testei com ela, né? Já fiz o test drive e vi que ela é boa, né? Ou ele é boa, passou no teste, né? Ali na hora da intimidade. Né? Então, são diversos os motivos, não é isso? Então, eu quero a minha liberdade, né? Eu sou curioso, está todo mundo casando, minhas amigas casaram, eu quero me casar também, né? Então, a sociedade cobra. Quantos anos você tem? 20 e tantos, mas você está solteiro ainda? Entende? E aí eu faria uma lista enorme aqui de motivos. O motivo para se casar não deve ser esses motivos, né, da atualidade, não deve ser. E aí por trás desse ainda vem um monte de outros, vem um monte de motivações completamente erradas. Então, por que às vezes o casamento chega ao divórcio? Porque casou pela motivação errada, entendeu? Casou pela motivação errada. Então isso vai dar problema. Com certeza é fadado a chegar a um divórcio. Então, por que a gente não deve se divorciar? Né? Então, talvez o seu motivo não tenha sido o motivo correto, né? Mas dá para se acertar as coisas. Entendi. Entendeu? Dá para se acertar. Eu casei com a motivação. Por exemplo, Arthur, o rapaz que casa com a moça porque ela é muito bonita e tem um corpo muito bonito. Sim. Não é isso? Eu casei com ela porque ela é muito bonita e tem um corpo muito bonito. Mas esse corpo vai acabar. Essa beleza vai acabar. E aí, como que faz? Entende? Então, casa-se pelas motivações erradas.
e aí acaba chegando ao divórcio. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, ok? Tá, então, no seu curso, né, no curso que você dá, um motivo para nesse segundo ponto onde você fala para não se separar é que se você tenha casado com esse intuito, uma forma de reverter esse cenário. O Einstein, eu vou explicar isso aqui falando de Einstein. Todo mundo conhece, muito famoso o Einstein, né, o físico, o cientista e tudo. E se você entrar na internet, você vai ver essa mesma frase dita de diversas maneiras diferentes. O Einstein, às vezes, você vai ver Google Imagens, por exemplo. Você vai ver a foto de Einstein, um sujeito sereno, centrado, né, bem centrado. Às vezes você vai vê-lo descabelado, cabelo todo, né? Sim. Às vezes você vai vê-lo fazendo língua, botando língua para fora. Às vezes arregalando os olhos. Em alguns momentos nós vamos ver ele dos três jeitos, descabelado com a língua para fora e arregalando os olhos. E as pessoas falavam, esse cara é louco, esse cara é insano. A frase que eu estou falando para você, ele falou ela de diversas maneiras. Insanidade para mim é você sempre fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Né? Outra hora ele fala assim, se você quer resultado diferente, você tem que fazer diferente. Né? Loucura para mim é você sempre agir do mesmo jeito e querer obter um resultado diferente. Então ele vai dizer essa mesma frase de diversas maneiras, entende? Então eu me casei, a motivação estava completamente errada. E o meu relacionamento não é bom. Meu relacionamento não é bom. Então eu ter consciência de que eu me casei pela motivação errada, mas agora eu estou casado. Se eu passar a agir diferente, será que meu casamento não pode ficar bom? Entendeu? Entendi. Se eu parar de agir como eu estou agindo, porque normalmente essas motivações, uma hora elas acabam. Ou às vezes a pessoa se decepciona. Né? Eu casei, eu lidei uma vez com uma pessoa que casou com um rapaz e aí a mulher queria divorciar. Mas por que você quer divorciar? Eu não gosto de homem barrigudo e careca. Qual homem que não vai ficar barrigudo e careca? Entendeu como é que é? Então, minha filha, porque você quer que eu bote ele dentro de um formol? Não tem como, entendeu? Então, essas coisas, conceitos podem ser mudados. Entende? Então não tá legal. Eu casei, a minha motivação foi uma motivação errada e o nosso relacionamento não tá bom. Eu ajo de um jeito, a minha esposa age de outro, né? Se a gente sempre fizer do mesmo jeito, sempre vamos ter o mesmo resultado. Se quisermos um resultado diferente, temos que agir diferente. Opa, então isso não é motivo para eu divorciar. Deixa eu começar a agir diferente e fazer jus à instituição que é divina e sagrada e importante. Metanoia, mudança do jeito de pensar, sentimentos e desejos, que vai trazer mudança no jeito de falar e de agir. É interessante, né? Porque a gente vê sempre que as pessoas querem a cura para o casamento. A pessoa quer que Deus desça e restaure tudo, mas esquece que a mudança tem que ser a pessoa, né? Com certeza. Como Einstein falou, né? Fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados diferentes, não tem como. Ô Arthur, eu quero aproveitar. Eu quero chamar muito a sua atenção agora. Tenho 23 anos de pastor. E eu nunca quis trabalhar nessa área. Nunca quis. Mas a vontade de Deus prevalece, né? E há 23 anos que eu trabalho com casais. Você já me acompanha há um bom tempo. Sim. E você vê que além da igreja, agora nós estamos tendo um fundo musical aí, né? É natureza, é coisa de Deus também, né? A gente vai caminhar para um estúdio futuramente, mas está aí. Você está acompanhando, né, uma mensagem com fundo musical. Olha aí, ó, né? Como diria o irmão Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí dá essas coisas aí. Mas vamos lá, o que acontece? Até me perdi no que eu estava falando. 23 anos e eu nunca quis. Eu sempre prego, além da nossa igreja, toda semana eu prego fora. Toda semana. E 70% a 80% das vezes que eu sou chamado para pregar é para questão de casais. Encontro de casais, formatura de casais, jantar de casais, congresso de casais, formatura de casados para sempre e coisas nesse sentido. E sempre me chamam e me dão um tema. Quando você vai estudar o tema, você acaba se especializando. São 23 anos. Estudando. 23 anos. E não somente isso... Sempre que chega para mim um problema para resolver, na maioria das vezes é problema de casal. Ô pastor, estamos com problema, a gente quer resolver. Então, querendo ou não, você acaba se especializando.
ok? Você acaba se especializando. E por que eu dei essa volta toda? Eu chamei sua atenção aqui. Nesses 23 anos, 100% dos casais, 100%, tá? Dos casais que me procuram, é assim, pastor, o nosso relacionamento não tá bom. E o problema tá sério. E o problema é sempre assim. Ele diz que o problema é ela diz que o problema é ele. A gente começa a terapia, começa a trabalhar com esse casal, né? Passado algumas semanas, como é que tá o relacionamento de vocês? O relacionamento melhorou muito. Eu falo assim, o que melhorou? Por que melhorou? Né? Então, quando eles começam a descrever o que melhorou, e quando eu faço a segunda pergunta, por que melhorou? Melhorou porque quem mudou fui eu. Sempre, 100% dos casais. Né? A gente sempre bota a culpa no outro. Mas se você mudar a você mesmo, vai resolver 50% do problema. Então, 100%. Quem mudou, na verdade, fui eu. Então, sempre tem jeito. Vamos voltar para Einstein. Se você sempre fizer a mesma coisa, você sempre vai ter o mesmo resultado. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer diferente. Então, as motivações foram erradas, mas eu me casei. Vamos honrar essa instituição, já que não é a vontade de Deus que o casamento termine? O que eu posso fazer? Mudar as motivações, mudar o jeito de agir, agir diferente, fazer diferente. Isso é interessante, pastor, também, você falando das ações, porque às vezes a pessoa casando, eu paro e penso, já vi muitas pessoas que passaram por isso também, que casaram porque Deus mandou no meio da igreja. Né, que eram os motivos atuais, né? Não, é um homem de Deus, é o varão de Deus para você. Tá, casou e agora? Né? Ou seja, aí quando ela vai parar, foi Deus quis isso para mim. Uma decepção, né? Uhum. Talvez se mudar. Com certeza. Foi muito bom você se lembrar, né, desse detalhe aí. Primeira coisa que também não é tema para agora, gente, não existe revelação, profecia para casamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Em nenhuma decisão sua, nenhuma, absolutamente nenhuma, Deus não interfere. Na verdade, ele se interessa pelo que nós vamos fazer, pelas nossas decisões, mais do que a gente mesmo. Ele se interessa. Mas ele não interfere. Entendeu? Jonas vai para Nínive. O Jonas foi para Tarsis. Entende? Ele dá as maneiras, ainda tenta, pela graça dele, pela misericórdia dele, ele tenta te direcionar. Mas o Jonas está dentro do ventre do peixe. Mas ele orou e arrependeu e Deus fez o peixe deixar ele na praia. Ele falou assim, eu vou morrer aqui dentro, mas para lá eu não vou. Pronto, Deus não interferiria. Entendeu como é que é? Uhum. O Paulo caiu do cavalo, caiu cego. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Levanta e entra na cidade, porque ele estava indo para Damasco, para prender os cristãos e trazer para matá-lo. E lá eu vou te falar, eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo amor do meu nome. Eu não vou, eu volto cego para Jerusalém, mas lá eu não vou. Deus não ia interferir, entendeu? Ele não interfere nas decisões, mas ele se interessa. A ideia, Arthur, que se passa é o seguinte, eu sempre uso essa metáfora. Deus sentou um dia no céu com milhares de sacos de laranja e cortou todas no meio certinho, tá? Cortou todas as laranjas no meio. E quando ele corta essas laranjas, ele embaralha as laranjas ali, ele embaralha. E aí a gente tem que achar exatamente a metade da nossa laranja. Né? Então o meu eleito, o meu escolhido, né? A minha eleita, a minha escolhida, o meu Isaac, a minha Rebeca. Não existe isso, Arthur, não existe. De maneira nenhuma não existe isso. Eu tenho que achar um único rapaz que eu dou certo com ele. Ou uma única mulher que eu daria certo com ela. Isso não existe, isso é um erro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você, rapaz, pode dar certo com 1 milhão de mulheres. A mulher pode dar certo com 1 milhão de homens. Não existe isso. O meu escolhido, a minha escolhida. Tá? E Deus não interfere na sua escolha. O que ele vai fazer é te mostrar se vai dar certo ou não. Então, esse rapaz que eu estou com ele, vai dar certo? Ele vai te dar algumas diretrizes. Ou essa moça, ele vai te dar algumas diretrizes, ok? Então não existe essa história de o meu eleito, o meu escolhido, a minha escolhida, a minha eleita. Não existe isso. Amém, pastor. Vou pro terceiro ponto aqui. Cuidado com a paixão. Muito bom. As pessoas casam. Deixa eu contar para vocês aqui uma coisa. Você sabia que a paixão, estou falando agora, não só como pastor, como estudioso do assunto, mas como um profissional da saúde mental, né? Como profissional
das emoções, da alma da pessoa. A paixão, Arthur, ela pode durar de 2 semanas a 4 anos e meio. Mas a paixão sempre acaba. Pode ter certeza. Você está muito apaixonado, ela vai acabar. A paixão dura entre 2 semanas e 4 anos e meio. Você se envolveu 4 anos e meio, talvez já deu tempo de você casar e você já tem 2 filhos, até 3, em 4 anos e meio. Ok? Mas aí a paixão acaba. Agora, tem 2 motivos pelo que a paixão acaba. 2. Ela acaba porque vira amor. A paixão acabou porque ela virou amor. Ou não. Quando a paixão acaba e ela não vira amor, 3 coisas vai acontecer. Quando a paixão acaba, ou você fica indiferente à pessoa, a pessoa é indiferente para você. Ou você toma nojo da cara da pessoa, ou você toma ódio da pessoa. Então são 4 situações. A paixão acabou e virou amor. Se ela não vira amor, você toma nojo, você toma ódio, ou aquela pessoa fica indiferente para você. É isso que acontece. Então eu vou casar por quê? Porque eu estou muito apaixonado. Calma. Há alguma possibilidade dessa paixão se tornar amor? Né? A paixão, sobretudo para saúde mental, para as psis, aí, né, psicologia, psicanálise e tal, psiquiatria, né, a própria neurologia, é um colapso temporário da cognição, da mente. Né? Então, é como se a pessoa estivesse entorpecida, ela não está nas suas completas faculdades mentais. Tanto que a pessoa apaixonada ela não consegue enxergar defeito na outra. Todo mundo está falando, todo mundo está vendo, e ela não vê. Né? Então briga com todo mundo. Essa semana eu conversei com 2 pessoas. A minha esposa, ela faleceu, é uma referência do Carlos. Nesses 23 anos de casado. Nunca teve um casamento que ele falou assim, esse casamento vai dar errado, que o casamento desse certo. Né? E quando eu falo assim, esses aí podem casar porque tem tudo para dar certo. Ela fala assim, ele não erra um. Então, 2 irmãos, né, se casaram mais ou menos na mesma época, eu havia falado com eles para não se casarem. São pessoas muito íntimas, porque pastor não tem direito de interferir nisso, né? Então você casa com isso, não, pastor, nem Deus interfere, né? Mas como são pessoas íntimas, e outra coisa, eles me perguntaram, se você perguntou, você tem que estar preparado para a resposta. Eu falo assim, olha, vocês não tem nada a ver, você com esse rapaz e você com essa moça, vocês não tem nada a ver um com o outro. E os 2 eram irmãos? Os 2 irmãos, entendeu? Então, os 2 estão divorciados. Durou pouquíssimo tempo o casamento de ambos. Durou pouquíssimo tempo. Mas todo mundo apontava os defeitos e eles não enxergavam. Por causa de quê? Por causa da paixão. Pode ter certeza, você já deve ter ouvido falar assim, eu tô com nojo da cara daquele homem, eu não aguento ouvir a voz dele, eu não quero que ele me toque, eu tenho nojo do toque dele, entendeu? A gente ouve isso muitas vezes, muitas vezes. Por quê? Preste atenção, paixão, ela vai acabar? Isso vai. Quando eu falo com você de 2 semanas a 4 anos e meio, ela pode acabar com 1 ano, com 6 meses. Você pode namorar 3 semanas e ver que não é nada daquilo que você queria. Mas com 4 anos e meio você já está junto ou já casou, já tem filho, a coisa ficou séria. Você fez me lembrar, pastor, eu não lembro aonde que eu vi isso, mas fala assim, que todo artista é bom você conhecer ele só pela televisão. Porque quando você começa a conviver, aquilo que você tinha imaginado que era pelo artista, acaba, né? Seria mais ou menos isso. Exatamente. Uma outra, você usou uma metáfora ali, eu sempre uso metáforas, viu, gente? Aqueles filmes de sessão da tarde, entendeu? Então, é uma escola normalmente secundária, escola de adolescentes, e tem uma moça que é super popular na escola, e o rapaz é louco com aquela moça, ele luta até conseguir. Quando consegue, ele vê que não é aquilo que ele queria. E acontece também o contrário, né? O rapaz é o mais popular da escola, a moça não é tão popular assim, né? Então, ela vai lutando, as coisas vão acontecendo até ela conseguir namorar com o rapaz. Com pouco tempo ela vê que ele não é nada daquilo que ele queria. Então, nos filmes de sessão da tarde, a pessoa percebe antes que a coisa fica mais séria, né? Mas na vida real, não. Vai demorar um tempo para a paixão acabar. E, pastor, qual seria o... eu vou colocar assim, né? Então a gente sabe que tem que tomar cuidado, né, com as paixões. E se casou, qual o antídoto? Se casou por esse motivo, não Muito bom. Eu sempre digo, gente, o amor, na verdade, não é um sentimento. O amor é uma decisão. O amor é uma decisão.
Em todos os sentidos, o amor é uma decisão. Se você decidir que vai amar, você vai amar. Se você decidir que não quer amar, você não ama. Eu vou mostrar isso para você o seguinte. Jesus, Paulo, Pedro, João, sempre falam a respeito do amor. Amor ao próximo, amor aos que te perseguem, aos que te odeiam. Por exemplo, se morre alguém muito querido a você, né? Que essa palavra seja repreendida agora no mundo do espírito, né? Não que eu sou desses que a palavra tem poder, né? Mas vamos dizer por via das dúvidas, né? Mas a sua mãe morre, Arthur, e nós estamos velando a sua mãe está no caixão. Tem como eu te dar uma ordem? Arthur, eu quero que você fique feliz agora. Fica contente. Tem como eu dar uma ordem dessa? Não. Mas como que Jesus, Paulo, Pedro, João manda você amar os que te odeiam, os que te perseguem? É uma ordem para você amar. Você está entendendo? Entendi. O amor é uma decisão. O amor tem mais a ver com atitudes. É por isso que eu falo. Era paixão, acabou a paixão. Vamos fazê-la virar amor agora? Tem mais a ver com atitude, com ações, né? Eu sempre nessas palestras que eu dou, marido, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu falo com eles, para de falar que ama. E começa a demonstrar que são ações, são atitudes. E você consegue. Se você quiser, você toma essa decisão. Casei apaixonado, a paixão acabou. É por isso que eu coloco isso como um dos motivos para o casamento não acabar. Né? É um dos motivos para não divorciar. Eu casei apaixonado, mas eu não estou apaixonado mais por ele. Eu não estou mais apaixonado por ela. Então decida que vai amar. Simples assim. Entende? Você teria um passo a passo, talvez, para isso? Porque a gente não pode também falar que é um passo a passo vai fazer a pessoa amar a outra, né? Mas... Não, agora, Arthur, existem algumas diretrizes dentro da palavra. Em 2016, aqui na igreja, vou explicar para vocês como que acontece. Todo quarto domingo do mês, a gente diz que é o culto da família. Nós separamos para falar sobre relacionamento. Não só entre homem e mulher, pais e filhos, irmãos com irmãos, nora, sogra, relacionamento familiar em geral. Mas acaba que a maioria das vezes, a maioria das pregações tem a ver com relacionamento entre homem e mulher. Namorados, noivos e casados, ok? E em fevereiro de 2016, eu me sentei e falei assim, eu vou preparar um sermão, que seria o quarto domingo de fevereiro, seria o culto da família. E eu estou preparando o sermão, estou preparando, e a coisa está fluindo, a inspiração está vindo. Quando eu fui olhar no meu esboço, eu falei, cara, isso aqui dá umas 5 horas de pregação. E eu falei assim, eu vou ter que resumir aqui para eu pregar amanhã. E quando eu olhei, não dava para tirar nada daquele sermão. Foi onde eu tomei uma decisão. Eu vou dividir essa pregação em 4 partes. E aí eu vou pregar no último domingo de fevereiro, o último de março, o último de abril, o último de maio. E o título dessa mensagem já chama atenção. O título é assim, é um título grande, né, um título extenso, mas já diz tudo. Qual é o único e verdadeiro problema das famílias? Ponto de interrogação. E como resolvê-lo? Já chama atenção, porque a igreja estiver lotada, se você botar um microfone na mão de pessoa por pessoa, fala assim, começa a me relatar os problemas que você tem em família. A pessoa vai te relatar um monte de problema. Problema com o marido, problema com a esposa, problema com os filhos, problema financeiro, problema de saúde, problema de desemprego. São vários problemas que vão afetar a família. Droga, né, bebida na família, vícios de uma maneira geral, né? Então, falta de diálogo, falta disso, falta daquilo. E esse título diz que os problemas da família são um só. Qual é um só, melhor dizendo, né? Qual é o único e verdadeiro problema das famílias? Pastor, eu tenho dezenas de problemas na minha família. O senhor pergunta qual é o único problema? E aí continua o título. E como resolvê-lo? Aí o que eu fiz? Qual é o único e verdadeiro problema das famílias e como resolvê-lo? Parte 1. Qual é o único e verdadeiro problema das famílias e como resolvê-lo? Parte 2. E eu repeti essa pregação agora, em 2019. No início de 2019. As pregações estão no canal, né? Você pode procurar qual é o único verdadeiro problema das famílias e como resolvê-lo. Vai ter lá parte 1, 2, 3 e 4. Eu repeti agora em 2019. E aí, Arthur, a série de 4 mensagens, mais de 5 horas de pregação, está baseada em Mateus capítulo 7, verso 23 em diante. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia.
e desceram as chuvas, e cresceram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, que ficou firme, pois fora edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhar-o-ei a um homem imprudente, algumas versões vão dizer insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceram as chuvas, e cresceram os rios, e o vento, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, pois fora edificada sobre a areia. O que é interessante, Arthur, que tanto na casa que foi edificada sobre a rocha, quanto a casa que foi edificada sobre a areia, vai sofrer tempestade, vento e os rios. As duas vão sofrer. O que vai fazer com que uma casa não caia e a outra caia? Uma foi edificada na rocha, a outra foi edificada na areia. E aí eu sempre, quando eu falo desse texto, eu gosto de fazer aquelas brincadeiras, aquelas pegadinhas. Gente, a casa edificada na rocha, ela não cai. A casa edificada na areia cai. Quem é a rocha? E a multidão grita assim, Jesus! Quem é a rocha? Jesus! Quem é a rocha? Eu falo, não, senhor. Nesse texto, a rocha não é Jesus. Preste atenção. Ouviu e praticou, construiu sobre a rocha. Ouviu e não praticou, construiu sobre a areia. Quem é a rocha? A prática da palavra. Qual é o único verdadeiro problema das famílias? O casamento é uma estrada. Você está viajando nessa estrada. E tem as placas de sinalização na estrada toda. Onde estão essas placas? Está mais ou menos entre Gênesis 1 e Apocalipse 22. O problema é que a gente ignora todas as placas. Por isso que não dá certo. Relacionamento seu com o pai, com o irmão, com a mãe, com a esposa, com o namorado, com o noivo. É simplesmente... Qual é o único e verdadeiro problema das famílias? Aprender, ouvir e não praticar. Verdade. Como resolvê-lo? Aprendeu? Passa a praticar. Resolveu os problemas. Não adianta nem a família falar. Família igual GPS, né? Fala assim, não, volte e continue pelo caminho que você estava. Não adianta, não tem jeito. Entende? Não tem jeito. Então é isso aí, né? O que eu vou fazer? Eu me apaixonei e casei porque eu estava apaixonado. Aí a paixão acabou. Uma delas é entender, por exemplo, que o amor é uma decisão. Não é um sentimento. Está na palavra. A hora que eu entender que o amor é uma decisão, e aí o problema você tem que querer, gente, mas eu quero amar esse homem. Entendeu? Eu quero amar essa mulher. Vamos pegar o caso do outro, mas ele ficou barrigudo e careca. Não, eu não quero decidir amar esse homem. Tá entendendo o que eu tô te falando? É o único verdadeiro problema. É o único verdadeiro. Eu recordo isso do meu casamento e outros também, outros que o senhor chegou a fazer, a qual eu participei. Que você faz. Eu até coloquei esse açúcar pra você, viu, pastor? Obrigado. Eu vi que você tomou sem açúcar e falei, ai, como é que ele conseguiu? E eu lembro que o senhor tem. Acho que é o único pastor que fala isso, eu não vi outro ainda, eu particularmente não ouvi. Mas você fala assim, você vai querer continuar com o Arthur? Barrigudo, careca, desdentado, tirando o dente colocando num copo com água, né? E o senhor faz isso. Aí ele falou assim, não, tem que falar isso, porque é muito fácil, né? Falar só coisa boa e não ver lá na frente. Exatamente. É porque tem aquelas célebres perguntas, né? Você aceita esse homem, Arthur, como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza? Como é que é? Riqueza, pobreza, saúde, doença. Até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Tem mais uma outra coisa que eu até me esqueci. Eu falo assim, você quer receber essa mulher como sua legítima esposa, toda lisinha ou com estria? Sim. Toda firme ou com tudo caído? Ela não é verdade, alguém tem que falar. Verdade. Ela linda, maravilhosa, toda maquiada, porque você sempre foi na casa dela e encontrou com ela maquiada. O dia que você acordar a primeira vez e olhar a cara dela sem maquiagem, você quer ficar com essa mulher? Pra sempre? Assim? Cheiroso, porque ele vai te encontrar e chupa bala, house, ice kiss. Ou quando ele acorda parece que tem um dragão saindo de dentro da boca dele. Ele engoliu um rato morto. Que é assim. Esse rapaz lindo e maravilhoso, ou quando ele tira aquela botina de chulé quando chega do serviço, alguém tem que falar essas coisas, tem que falar. Verdade. Entendeu? Ele tem barriga tanquinho, ou com a pochetezinha. Você quer receber esse homem assim? Entende como é que é? É assim, alguém tem que falar isso. Porque o problema da gente é que a gente é muito influenciado pela mídia, né? Verdade. E os desenhos animados e filme assim, chega na hora da cerimônia e os dois viveram felizes para a frente sempre. The end, fim. Acabou. Mas e depois da cerimônia? Ninguém gosta depois da cerimônia. Aí é o Shrek, né?
Entendeu como é que é? Ninguém mostra depois da Verdade. cerimonial. O que vem? Acabou ali no altar, todo mundo tá rindo, tá filmando, tá tirando foto, né? Sai o nome de Becai depois da cerimônia. Você quer viver com essa mulher, com esse homem, né? Até que a morte o separe, Verdade. entendeu? É assim. Pastor, vamos encerrar aqui. Paramos na terceira. Tem muito aqui, são 17, então 17 tem muita motivos. coisa ainda pra gente Muita continuar coisa aqui. para falar. E deixar um abraço pros internautas. Acompanhem, que a gente vai continuar com esse tema. Os 17 motivos para você não se separar. Eu acredito que a gente vai precisar de pelo menos uns 3 programas para acabar. E fica interessante, viu? Nós vimos 3 motivos aqui agora, eu já vou te alertando. Vai ficar muito mais interessante ainda os outros motivos, ok? É só o começo. Eu quero deixar também o meu abraço e pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal IBN Templo da Restauração, se inscreva. Isso nos ajuda, isso nos fortalece e faz essa nossa intenção, que é de levar o verdadeiro evangelho às pessoas, né? Então você nos ajuda, deixa o seu like, também ativa o sininho, né, para que você possa receber aí as notificações sempre que estivermos postando algo nesse canal. Então, um último aviso aqui, nós estamos aqui mais uma vez do nosso estúdio, simples estúdio aqui, mas nossa intenção é levar o Café com o Pastor até a sua casa. Se você quiser, né, nós podemos fazer a gravação, a transmissão ao vivo do seu lar. Você prepara o cafezinho, no domingo de manhã estamos eu e o pastor Arthur ali, e aí a gente vai estar fazendo o Café com o Pastor da sua casa. Você patrocina um cafezinho, né, e a gente toma café com você. Café com o Pastor, um grande abraço.